Pelé estava machucado. Garrincha tinha sido expulso naquela semifinal. O mundo vivia uma das maiores tensões de sua história, com a Guerra Fria ocorrendo no seu auge, tendo a Guerra dos Mísseis meses depois dessa Copa do Mundo e que quase originou uma guerra nuclear. E bem, nos estádios era sempre vaias contra a seleção brasileira, afinal o país sede era um rival direto do Brasil para o título. Hoje vamos contar sobre a Copa do Mundo de 1962, onde o Brasil, mesmo com todas essas adversidades, não só foi campeão, mas se tornou a Copa mais importante da história da nossa seleção. No meio do contexto político mais tenso do século XX, quando o mundo vivia sob a sombra da Guerra Fria, ocorreu um dos eventos mais emocionantes da história do esporte, a Copa do Mundo, que ocorreu em 1962, disputada no Chile entre 30 de maio até o dia 17 de junho. O país sul-americano foi escolhido como sede do Mundial daquele ano, mesmo enfrentando dúvidas de muitos dirigentes da FIFA, pois era considerado um país com estrutura mais modesta em comparação a outras candidatas como a Argentina ou Espanha, por exemplo. No entanto, após votação em 1956, 32 dos 56 países votaram no Chile, garantindo o país como anfitrião do evento. Peraí, mãos para o alto, você já deixou o like nesse vídeo? Se você ainda não deixou, tem um botãozinho de joinha aqui embaixo e é só você apertar para você nos ajudar para a gente continuar fazendo esse tipo de vídeo aqui no canal, até porque é muito complicado. Agora, continuando com o vídeo, essa foi a 7ª edição da Copa do Mundo com 16 seleções participantes divididas em 4 grupos. As 2 melhores de cada grupo avançariam para as quartas de final, num sistema de mata-mata até a decisão em Santiago. Como eu acredito que algumas pessoas não tenham entendido só comigo falando, eu deixarei um modelo visual do regulamento para vocês entenderem melhor. O Brasil começou sua campanha com uma vitória de 2-0 sobre o México, uma vitória até que bem relevante porque era uma seleção muito boa naquela época. Na sequência, empatou 100 gols com a Tchecoslováquia em um jogo truncado e na última rodada de fase de grupos venceu a Espanha por 2-1. Porém, no segundo jogo ocorreu uma tragédia. O principal astro brasileiro e um dos maiores jogadores de todos os tempos, Pelé, sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda, o que tirou ele praticamente da Copa toda, um golpe emocional para a seleção e a torcida. A expectativa havia sido enorme. O Brasil, campeão de 1958, chegava como um dos favoritos ao seu bicampeonato mundial. Bem, agora com o Brasil sem um dos seus melhores jogadores, com Pelé fora de ação, quem assumiu o papel de grande protagonista foi Manuel Francisco dos Santos, bem mais conhecido como Garrincha, um dos maiores dribladores e craques que o futebol já viu. Mas como se ficar sem o nosso 10 já não fosse o suficiente para o Brasil deixar de ser favorito, nessa semifinal o Brasil iria enfrentar a seleção anfitriã, sim, o Chile, mas foi um jogo muito memorável porque o nosso time não tremeu e venceu por 4-2 no dia 13 de junho de 1962, com 2 gols de Garrincha e 2 de Vavá. Os gols de Garrincha foram marcados com a cabeça e com a canhota, que era sua marca registrada, encarnando um talento único à altura dos maiores do esporte. Do esporte no rádio, vai cobrar o córner do Brasil, Zagallo, prepara-se Zagallo, caminha para a bola, centrou, entrou Garrincha, gol! Gol do Brasil, Garrincha na cabeçada! Mas aparentemente parecia que estava tudo muito bom para ser verdade, né? Porque o nosso melhor jogador, o Anjo das Pernas Tortas, acaba sendo expulso em uma provocação dentro de campo. Um episódio que mostra a intensidade e a tensão daquele duelo. Não foi apenas dentro de campo que as emoções se elevaram, foi também fora. E em outros jogos, por exemplo, isso aconteceu e ficaram marcados para a história das Copas. Um deles foi o encontro entre Chile e Itália no dia 2 de junho, apelidado de Batalha de Santiago devido à extrema tensão física e confrontos durante a partida. A partir de mais algumas cenas de violência, as duas equipes procuraram apenas manter um ritmo normal de trabalho, esperando que terminasse o primeiro tempo. Esse jogo teve expulsões, intercorrências e até mesmo intervenção da polícia chilena, episódios que hoje são lembrados como um dos capítulos mais intensos da história das Copas do Mundo. Mas até que enfim chegou o grande dia, a grande finalíssima da Copa do Mundo de 1962, que foi disputada no dia 17 de junho no Estádio Nacional de Santiago, e a Tchecoslováquia, que era uma das melhores seleções da Europa e do mundo naquele momento, abriu o placar
com Joseph Masopust, mas o brasileiro não desiste nunca e conseguiu reagir com 3 gols, 3-1, de virada, de Amarildo, Zito e Vavá. Essa conquista representou o bicampeonato mundial consecutivo da nossa seleção, algo que apenas a Itália havia conseguido fazer em 1934 e em 1938, e que nenhum país conseguiu repetir até então. O mundo vivia um período de extrema tensão política em 1962. No mês de outubro, meses após aquela Copa, começou a crise dos mísseis de Cuba, que resumidamente foi uma confrontação entre Estados Unidos e União Soviética que trouxe o planeta à beira de uma guerra nuclear, o que seria meio que o começo do fim do mundo. Durante quase 13 dias, entre 16 e 28 de outubro de 1962, as superpotências negociaram intensamente após a descoberta de mísseis soviéticos em solo cubano, o que quase desencadeou um conflito armado de proporções catastróficas. Essa tensão global impactou a cultura, a política e até mesmo o esporte. Enquanto o mundo vivia um medo de um possível conflito nuclear durante o ano, milhões assistiam e vibravam com os jogos da Copa do Mundo no Chile, um dos paradoxos mais fascinantes da história mundial. Ao fim do torneio, houve 6 jogadores empatados com 4 gols cada, incluindo Garrincha e Vavá, que lideraram a artilharia daquela Copa. Pelé não marcou gols, mas mesmo assim foi considerado campeão mundial como parte da equipe, um fato que mostra tanto a força do elenco brasileiro como a importância coletiva do time. O Brasil usou uma faixa relativamente pequena de jogadores durante o torneio, e sua campanha foi considerada marcada por vitórias convincentes no mata-mata, mesmo com adversários tecnicamente qualificados para uma possível eliminação da amarelinha. A Copa do Mundo de 1962 não foi apenas um torneio de futebol, foi um evento que mostrou a capacidade do esporte de unir e inspirar em um mundo dividido em tensões políticas extremas. O bicampeonato brasileiro confirmou o Brasil como potência futebolística e consolidou lendas como Garrincha no panteão do futebol mundial. Uma história de drama, superação e brilho eterno. Mas para você, torcedor, com o Pelé a gente conseguiria chegar na final de uma forma mais tranquila? Ou você acha que assim foi do jeito que deveria ser, que ele iria mais atrapalhar do que ajudar? O que eu acho que é meio contraditório porque é o melhor jogador de todos os tempos. Mas enfim, deixa nos comentários o que você achou sobre a história dessa Copa do Mundo. E também a gente pediu o que todo youtuber faz, mas aqui é diferente, né? Se inscreve no canal, que aí você vai estar fazendo o seu primeiro gol. Deixa o like, que aí você vai estar fazendo o seu doblete. Faça o seu hat-trick comentando. Aí você compartilha para um amigo seu, que aí você vai fazer o quarto, porque aí o jogo já vai estar uma goleada. Então aí você vai passar para o seu amigo para ele fazer o quinto, porque aí ele vai espalhar para muito mais pessoas, para que esse trabalho cresça cada vez mais. E é isso, pessoal. Valeu!